como agem os fármacos que inibem a síntese da parede celular. Então é importante aí que você se lembre o quê? É importante que você se lembre qual que é a composição da parede celular dessa célula bacteriana. Lembre-se que as bactérias, elas são constituídas ali na sua parede celular de peptídeo glicano. Peptídeo glicano, ele é uma molécula formada por um polipeptídeo e por uma parte de disacarídeos, tá? Lembre-se também que essas bactérias, elas são diferenciadas essencialmente pela parede celular, porque bactérias gram-positivas têm uma espessa camada de peptídeo glicano e bactérias gram-negativas têm uma fina camada de peptídeo glicano. Então vamos lá, vamos descobrir como é que agem esses fármacos que inibem a síntese da parede celular. Bom, quando eu falo de fármaco que inibe a síntese da parede celular, é importante que você se lembre sobre quem é que forma aí essa parede celular da célula bacteriana, que é o peptídeo glicano. Então veja que quando a gente destrói a parede celular da célula bacteriana, nós temos o quê? Nós temos a lise da célula, né? Por quê? Lembre-se que a parede celular é quem protege essa célula bacteriana. E aí quando há uma ruptura dessa parede celular, todo o conteúdo intracelular, ele é extravasado. E aí, então, a célula, ela acaba morrendo, tá? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos aí fármacos que são bactericidas, ou seja, que promovem a morte da célula bacteriana, tá? Lembre-se que isso daqui é muito importante. Somente as bactérias têm na sua parede celular peptídeo glicano. Então, aqui eles serão tóxicos para quem? Tóxicos para a bactéria e não para o hospedeiro, tá? Então aqui a gente tem que saber o quê? A gente tem que saber que os beta-lactâmicos são antibióticos que vão inibir a síntese da parede celular. Qual que é aí a estrutura desse beta-lactâmico, né? A estrutura dele é o que está sinalizado aqui em vermelho. Na verdade, eles têm em comum o quê? Eles têm em comum esse anel central, que é o anel beta-lactâmico, por isso que eles são chamados de beta-lactâmicos. Quem são esses beta-lactâmicos? Então, aqui temos fármacos que você já conhece não só ali pela atuação profissional, mas também do dia a dia. Todo mundo um dia já tomou uma penicilina ou já teve ali uma injeção, né, ali de penicilina. Então, quem são esses fármacos? As penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos e os monobactans. Vamos discutir um pouquinho sobre cada um deles. Beta-lactâmicos do tipo penicilina. Então, as penicilinas, elas são classificadas em penicilinas naturais, tá? Penicilinas naturais é aquele exemplo que você já sabe, por exemplo, ali o penicillium produzindo a penicilina, então penicilina ali é extraída da cultura do bolor do penicillium, de um fungo filamentoso, ou elas podem ser chamadas de aí benzilpenicilinas. Quem são essas benzilpenicilinas? A penicilina G e a penicilina V, que são as penicilinas administradas aí por via intramuscular. Temos também as penicilinas semissintéticas. O que é uma penicilina semissintética? A semissintética é aquela que tem uma parte que é natural, mas uma parte foi sintetizada ali quimicamente. Por quê? Aqui é na tentativa de superar as desvantagens que as penicilinas têm, tá? Então, que as penicilinas naturais apresentam, tá certo? Então, aqui, como que é feita essa semissintética? Uma parte do fármaco é aquele natural, que é produzido pelo bolor, e uma parte vai ser adicionada sinteticamente ali, quimicamente, na indústria farmacêutica. Nós temos também ali as penicilinas que são resistentes à penicilinase, temos aquelas de espectro estendido, então de amplo espectro. Essa aqui nós temos aí as aminopenicilinas, como por exemplo a ampicilina e a amoxicilina, tá? E aí nós temos as associadas aos inibidores da beta-lactamase, né? Então quem é esse fármaco aí associado à beta-lactamase? Então hoje nós temos aqui na prática profissional o quê? A amoxicilina mais ácido clavulânico, né? Que é o clavulin. O que é isso? O ácido clavulânico, ele é um inibidor da beta-lactamase, ele vai inibir essa enzima. O que é essa enzima? Veja o nome dela, beta-lactamase. Beta-lactamase, ela é uma enzima que degrada o anel beta-lactâmico. Então, uma vez que esse anel ele é degradado, o fármaco ele perde ser feito. Então, qual que é aqui a ideia de juntar a amoxicilina com ácido clavulânico? É um fármaco, ácido clavulâmico vai inibir essa enzima, se a bactéria tiver, e a amoxicilina ela vai fazer o quê? Ela vai destruir a parede celular dessa célula bacteriana. Então, voltando aqui, nós temos o quê? Nós temos os possíveis mecanismos de resistência desses fármacos, tá? Os possíveis mecanismos de resistência das bactérias frente à ação desses fármacos. Como que as bactérias, elas conseguem aí driblar a ação do fármaco? Vamos pensar. Se eu sou uma bactéria e eu quero driblar a ação desse beta-lactâmico, o que eu faço? Eu produzo uma enzima, que é a beta-lactamase. A partir do momento que eu produzo essa enzima, o que a bactéria vai fazer ali? Ela vai destruir o anel beta-lactâmico, logo ele não vai ter mais efeito, tá? Primeiro ponto. Também, algumas bactérias, elas conseguem
provocar modificação estrutural nas proteínas ligadoras ali de peptidoglicano, tá? Lembre-se que nós temos ali o peptidoglicano nessa parede celular da bactéria, e aí quando eu altero como essa penicilina vai se ligar nesse peptidoglicano, a gente tem aí uma desestruturação da ação desse antibiótico. Então, nós temos aqui, por exemplo, aí alterações que são codificadas pelo gene MECA. Quem que é esse gene MECA, professora? Gene MECA, ele está presente em qual cepa? Cepa de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. A meticilina é um fármaco que atua inibindo a síntese de peptidoglicano. Então, veja que essa bactéria, o Staphylococcus, ele vai conseguir aí driblar a ação desse antibiótico justamente porque provoca uma modificação estrutural nas proteínas ligadoras de penicilina. Ou até mesmo diminuindo a permeabilidade, né? Então, existem aí algumas bactérias que conseguem diminuir essa permeabilidade através de mutações e modificações que tenham ali nos canais de porina. Canal de porina é um canal que tem nessa membrana da célula bacteriana que permite a entrada e saída de nutrientes e elementos, tá? Então, diminuindo a permeabilidade desse canal de porina, o fármaco ele não consegue entrar nessa célula bacteriana, beleza? Então, nós temos aí dentro dos beta-lactâmicos as penicilinas. Uma outra classe de beta-lactâmicos são as cefalosporinas. Cefalosporinas são fármacos que são divididos em gerações. Então, na sua prática profissional, você vai ali se deparar, por exemplo, com a cefalexina. Cefalexina, ela é mais ativa aí contra cocos gram-positivos. Então, a cefalexina, ela é um antibiótico utilizado especialmente na infecção de pele e partes moles. Por quê? Os principais agentes causadores de infecções de pele são os cocos gram-positivos, como Staphylococcus aureus, tá? Temos a cefalosporina de segunda geração, que é a cefoxitina. Então, como que a gente tem as gerações diferentes de cefalosporinas? Elas foram sofrendo aí alterações na sua estrutura, na sua molécula. Então, a cefoxitina é importante para o tratamento das infecções respiratórias. De terceira geração, nós temos aí a ceftriaxona. A ceftriaxona, ela vai ser importante porque ela é ativa contra micro-organismos gram-negativos. Então, ela vai ser bastante importante no tratamento das meningites, tá? Especialmente aí meningites que são causadas pela Neisseria meningitis, o principal agente causador da meningite. E de quarta geração, o cefepime que é de uso hospitalar e vai ser bastante importante para o tratamento das pneumonias hospitalares. Aí nós temos também aqui, como beta-lactâmicos, os carbapenêmicos que são aí o ertapenem, imipenem e meropenem. Eles são fármacos que são de uso hospitalar, então aqui na comunidade a gente não vai observar a população utilizando esses medicamentos, tá? Eles são fármacos de uso hospitalar e eles são fármacos de espectro amplo, eles vão ser ativos em uma variedade de bactérias, sejam eles aí bactérias gram-positivas ou bactérias gram-negativas, especificamente no tratamento de bactérias multiresistentes, tá? Então, hoje é muito comum a gente observar o crescimento dessas bactérias multiresistentes no ambiente hospitalar e por isso nós temos aí esses fármacos, os carbapenêmicos, sendo utilizados no tratamento dessas bactérias multiresistentes. Então, é importante que você conheça por quê. É muito comum se deparar com pacientes que tenham lá uma infecção causada por Acinetobacter baumannii. Acinetobacter baumannii, ele é um bacilo gram-negativo que está presente nesse ambiente hospitalar e quando eu tenho um indivíduo imunossusceptível, ele pode causar um quadro infeccioso. E aí vai lançar mão de qual terapia? Dos carbapenêmicos, meropenem, ertapenem e ali é imipenem. Por isso que eu preciso conhecer qual é o perfil de sensibilidade das bactérias frente à ação daqueles antibióticos, tá certo? E aí nós temos também os monobactâmicos, que é o Astreonan. O Astreonan, ele vai ser eficaz aí contra bacilos gram-negativos, tá? Sendo bastante utilizado no tratamento aí contra as pseudomonas e a Escherichia coli. Então aí nós temos os fármacos que são beta-lactâmicos, tá? Saindo dessa classe de beta-lactâmicos, agora nós temos quem? Agora nós temos aí os polipeptídeos. Ainda estamos falando de fármacos que inibem a síntese da parede celular, mas que não são beta-lactâmicos, ou seja, não tem aquele anel beta-lactâmico, tá? Quem são os polipeptídeos? São, por exemplo, aqui a bacitracina. A bacitracina, ela é um antibiótico efetivo contra bactérias gram-positivas, especialmente bactérias que estão na pele, aí, como é o Staphylococcus e Streptococcus, que são utilizados no tratamento de infecções superficiais. Então, se você observar lá a fórmula ativa do bacitracin ali, ele é o quê? É bacitracina com neomicina. Então, veja, o que eles fazem aí? Eles unem um fármaco que vai inibir a síntese da parede celular, então que é utilizado para o tratamento de infecções superficiais. Quando eu faço um corte na minha pele, que eu vejo que ele está ali mostrando sinais de infecção, que ele está infeccionando, eu passo o nebacetim, certo? Então, esse nebacetim tem a bacitracina. E também tem o quê? Tem neomicina. Neomicina é um fármaco que inibe a síntese do quê? De proteínas. Então, nós temos aqui um sinergismo de fármacos, tá certo? Voltando a essa outra classe, nós temos também os glicopeptídeos. Glicopeptídeos que também serão eficazes
contra bactérias gram-positivas. E aí, no caso aqui, nós temos a vancomicina, utilizada em ambiente hospitalar, é utilizada para o tratamento aí de infecções causadas por MRSA. O que é o MRSA? É o Staphylococcus aureus, que tem o gene MEC-A. Esse gene MEC-A, ele faz o quê? Ele confere a resistência do Staphylococcus aureus à meticilina, que é um fármaco aí beta-lactâmico, tá? E aí, então, nós temos a utilização da vancomicina para o tratamento dessas infecções. E também aqui a teicoplanin também sendo utilizada. Então, 2 exemplos de fármacos aí, glicopeptídeos, é a vanco e a teico, também utilizada em ambiente hospitalar. Tá? E aqui nós temos uma situação, um problema, para a gente aplicar um pouquinho desses conhecimentos sobre esses fármacos utilizados no tratamento da meningite. Então vamos lá, vamos discutir essa situação. Nós temos aí o caso de Renato, de 42 anos, que chegou ao pronto-socorro queixando-se de fortes dores de cabeça, rigidez de nuca. Então aqui nós temos aí um sintoma específico e bem característico da meningite, não é específico, né? Ele é característico. Com dificuldade para dobrar o pescoço, apresentando náuseas, vômito e febre alta. Também apresentava sonolência e cansaço excessivo. Apresentava uma maior sensibilidade e intolerância à luz. Fotofobia também é um sintoma característico da meningite e confusão mental. Devido à urgência de tratamento, o profissional de saúde responsável optou por não aguardar o resultado dos exames laboratoriais para confirmar quem que é, né, o agente causador aí dessa meningite. Então, como nós temos aí a maioria dos casos sendo causada por uma bactéria, que é o meningococo, que é a Neisseria meningitidis, foi estabelecido o tratamento do quê? O tratamento da meningite bacteriana, que é a ceftriaxona, né? Então, o tratamento da meningite bacteriana é sendo aí utilizado a ceftriaxona por via intravenosa durante 7 dias. Como nós temos um fármaco por via intravenosa, a gente espera que no segundo dia aí, esse antibiótico já começa a fazer efeito e aí já vai começando ali a melhorar o quadro clínico do paciente, tá? Porém, após o 3º dia de tratamento, ainda não havia sido observada uma involução adequada das manifestações clínicas de Renato. Então, veja, depois de 3 dias de tratamento, o paciente ainda não havia manifestado melhora. Então, por que será que essa terapia antimicrobiana não foi eficaz para controlar o quadro clínico de Renato e qual que é a importância de se conhecer aí as características e a classe dos antimicrobianos no tratamento adequado das infecções. Veja que aqui a gente está diante de um caso muito característico e bastante importante no ambiente hospitalar. Quando nós identificamos, por exemplo, que um paciente tem meningite, a terapia ela deve ser estabelecida rapidamente. Por quê? Porque a meningite ela vai evoluindo muito rapidamente. Nós temos aí alguns agentes que podem causar a meningite. Então, temos aí a meningite causada por bactéria, a meningite causada por vírus e a meningite causada por fungo, tá? Então, aqui, como a gente tem uma suspeita de meningite, e aí ali o quadro clínico do paciente estava com sintomas característicos, o profissional optou por utilizar o tratamento padrão, que é a ceftriaxona. Ceftriaxona, ela é o quê? Lembre-se, ela é um beta-lactâmico que vai ser eficaz contra quem? Contra bactérias. Porém, se essa meningite não for bacteriana, não vai adiantar de nada, porque se ela for viral, não vai funcionar. E também se ela for ali causada por um fungo, ela também não será eficaz. Então veja que é importante a gente também conhecer qual que é o agente patogênico dessa infecção. Então vamos lá, vamos resolver essa situação, problema. Então será que nós estamos realmente diante de um caso de meningite meningocócica? Ou seja, está sendo causada realmente pela bactéria Neisseria meningitidis? Aqui nós temos a ceftriaxona, que é uma cefalosporina de 3ª geração, que realmente é a droga de escolha no tratamento da meningite causada por Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis. Porém, será que a gente está diante de um quadro de meningite viral? Se a gente está diante de um quadro de meningite viral, não adianta utilizar antibiótico. A meningite ela vai ali, para tratar essa meningite viral, a gente vai ter que tratar os sintomas dela, tá? Será que é uma meningite criptocócica, que é a criptococose? Então, o criptococcus é o quê? Ele é uma levedura, Cryptococcus neoformans, que vai causar ali essa meningite, especialmente em pacientes que são imunossuprimidos, né? Por exemplo, pacientes que têm AIDS, tá? Então, se a gente está diante de um caso de uma meningite criptocócica, não vai adiantar utilizar antibiótico. No caso, a terapia a ser estabelecida deve ser um antifúngico, como é o caso da anfotericina B e da flucitosina. Então, veja quão importante é aqui a gente entender quais são aí os sintomas que o paciente apresenta, a gente conseguir identificar ali qual realmente é o diagnóstico daquela infecção, para a gente conseguir estabelecer qual é a melhor terapia antimicrobiana para o paciente. Então, veja que nesse caso, a ceftriaxona não funcionou, né? A gente espera que um antibiótico em uso intravenoso ali, no segundo dia da utilização, já vá melhorando, já vá evoluindo o quadro clínico do paciente, que não foi o caso. Então, a gente tem que pesquisar mais sobre aquele paciente. Então, pesquisar se ele não tem alguma imunossupressão, se talvez aí essa meningite não está sendo causada por essa levedura. E aí nós temos outros métodos para identificar a levedura, como por exemplo a titananquim, para identificar aí qual que é a característica desse Cryptococcus neoformans. Então a gente precisa, além de conhecer ali os sintomas, também identificar qual é o agente causador da infecção para que a melhor terapia antimicrobiana seja estabelecida.